Fala rapaziada, está começando o vídeo de prévia do Super Bowl 57. Chegamos na tão esperada semana da decisão, né? O Super Bowl é no domingo, esse vídeo está saindo hoje na terça-feira, então faltam pouquíssimos dias para a temporada acabar. Esse, se não me engano, é o primeiro vídeo de prévia que eu trago na temporada. A gente não costuma vir aqui falar do que pode acontecer nas partidas e sim fazer um resumão, né? Mas como a gente não vai falar do Pro Bowl, obviamente, eu decidi fazer esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco sobre o que esperar desse jogo. São duas equipes fenomenais que chegam nesse Super Bowl, né, com as duas melhores campanhas da NFL. Então a gente vai falar de tudo que envolve esse jogo. Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal do Esportudo, tá? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E também não se esqueça de conferir a loja Esporte América, patrocinadora deste canal, onde você encontra moletons muito legais como esses aqui. Tem também mini capacete, tem camisetas e tudo de todos os 32 times da NFL. Então corre lá, o link está aqui na descrição. Sem mais enrolação, vamos falar do que importa, que é Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, né? Primeiro eu queria falar rapidinho de como foi a temporada dessas duas equipes, né? Principalmente porque o Kansas City Chiefs sempre vai ser favorito ao Super Bowl enquanto tiver o Patrick Mahomes. Toda temporada o Patrick Mahomes vai pelo menos chegar na final de conferência. Eu tenho essa impressão. Até agora ele mostra que sim, né? Ele chegou em todas as temporadas, pelo menos na final de conferência. E ele não dá indícios de que isso mude nos próximos anos. Eu acho que o Patrick Mahomes está um degrau acima de todos os outros quarterbacks da NFL. Hoje você pode ter ali um ranking de quarterbacks elite, de quase elite, de franchise quarterbacks, e você tem um degrau acima, que é o degrau do Patrick Mahomes. O Mahomes, ele provavelmente já é um QB top 10 da NFL, e eu acho que isso é consenso, top 10 da história que eu falo, né? Há de se argumentar que ele já fez o suficiente para ser top 5, principalmente por conta do talento dele. E essa é uma discussão que a gente vai alimentar na off-season. Mas é muito bom ver um cara desse jogar, porque a gente viu o que ele fez nos dois jogos de playoffs. Ele jogou machucado e mesmo assim não conseguiram parar o Kansas City Chiefs, né? O Jacksonville Jaguars teve várias oportunidades de empatar, de virar o jogo e não conseguiu. O Patrick Mahomes, mesmo machucado, conseguiu segurar o placar, junto com a defesa, é óbvio. Mas ele precisou anotar um touchdown, foi lá e anotou. No jogo contra o Cincinnati Bengals, fez uma partida muito boa em vários sentidos. Ele teve ali interceptação, né? Na verdade, não lembro se foi uma interceptação ou se foi um fumble. Mas ele teve um fumble que foi feio, claro. Mas mesmo não estando 100%, o Patrick Mahomes mostrou que dentro do pocket ele ainda é um quarterback muito inteligente, ele identifica muito bem as leituras da defesa, ele é um quarterback extremamente instintivo. E nem todo quarterback instintivo é um bom quarterback, mas o Mahomes é tão preciso, né? Ele tem um braço tão bom, cara, que mesmo ele não conseguindo plantar o pé direito, às vezes ele consegue completar passes porque ele é surreal. Ele não precisa estar com a base formada para completar passes. E os Chiefs chegam nesse Super Bowl muito por conta do Mahomes. Ele vai ganhar o MVP. Ele liderou a liga em jardas passadas. Ele liderou a liga em touchdowns passados também, né? E no geral, cara, foi uma temporada que o Mahomes realmente se reafirmou como quarterback que todos precisam chegar no nível dele, né? Acho que qualquer discussão de Josh Allen, de Joe Burrow e qualquer outro quarterback que você queira colocar aí, a gente vai conversar para eles um dia chegarem no pé do Mahomes e não conversar se eles já estão no nível ou se superaram o Patrick Mahomes, igual tinha com o Josh Allen no começo da temporada, né? Então, assim, cara, os Chiefs perderam o Tyreek Hill nessa temporada e era algo que a gente já esperava que fosse acontecer, porque o contrato do Mahomes é um contrato alto e você não consegue ficar pagando 30 milhões para um monte de jogador, né? Especialmente quando o seu quarterback recebe 45 milhões. E é por isso que a gente fala que a maior janela de Super Bowl de um quarterback é dentro do seu contrato de calouro, porque é quando o time pode montar uma seleção em torno dele, né? Então por isso que aqueles primeiros 5 anos precisam ser muito bem aproveitados. E mesmo assim, cara, o Mahomes mostrou que é um quarterback que pode elevar os seus companheiros. Então a gente vê que diversos quarterbacks são ótimos quarterbacks, mas que não conseguem fazer o time jogar melhor e superar a falta de talento, por assim dizer.
Vou dar um exemplo, o Kirk Cousins. O Kirk Cousins é um quarterback bom, ele é um quarterback preciso, é um quarterback que toma boas decisões, mas ele não é um quarterback fenomenal, ele não é um quarterback fantástico, ele não eleva o nível da equipe dele. Ele é um complemento de um time que, quando bem estruturado, pode fazer barulho, como foi o caso do Minnesota Vikings nessa temporada. Mas o Patrick Mahomes é o contrário disso. Ele faz o Marquez Valdes-Scantling ter a melhor temporada da carreira dele, faz o Mecole Hardman ter uma boa temporada, faz o Juju reencontrar seu futebol americano. E a grande chave desse time é a conexão do Mahomes com o Kelce. Porque você pode ter uma ótima defesa, você pode ter um ótimo técnico, mas você precisa ter no ataque aquela dupla que pode matar o jogo em qualquer momento. E o Travis Kelce é basicamente imparável com o Patrick Mahomes, né? A gente viu ele batendo o recorde de recepções em uma pós-temporada, ou ele ficou por um de bater, que foi no jogo contra o Jacksonville Jaguars. E sempre que o Mahomes está em apuros, ele procura o Kelce no campo e ele acha. Então é realmente um time muito difícil de se parar. A defesa dos Chiefs também começou mal. A gente viu de novo os torcedores reclamarem muito dessa defesa em alguns jogos, que era uma defesa que não segurava, era uma defesa que cedia muitas big plays, era uma defesa que não tinha um miolo muito bom, não tinha bons linebackers. E ela foi se encontrando no final da temporada e apareceu em diversos momentos nesses playoffs, né? O Chris Jones está fazendo uma pós-temporada fantástica. O Frank Clark também está fazendo uma boa pós-temporada. O Trent McDuffie foi uma ótima contratação no draft, né? Então é uma defesa que foi se encontrando ao longo da temporada e eu acho que chega no Super Bowl como uma defesa capaz de segurar o Philadelphia Eagles. Não tô falando que vai parar os Eagles, mas é capaz de fazer isso. E o Philadelphia Eagles é um time que a gente tinha um pé atrás, porque a última partida que os Chiefs tinham feito na temporada tinha sido uma derrota em casa de virada, mas a gente já viu muita coisa dos Chiefs pra gente tomar uma decisão sobre o que achar daquela equipe, né? O Mahomes já tá lá tem 5 anos, então a gente já sabe o que eles são. Os Eagles não. O último jogo que aquele time tinha feito tinha sido uma surra pro Tampa Bay Buccaneers na pós-temporada de 2021. Então, e eu me incluo nisso, muitos analistas acabaram dormindo pro fato de que os Eagles tinham feito uma excelente off-season. Então, assim, o Howie Roseman hoje é, pra mim, sem sombra de dúvidas, o melhor GM da NFL. E a gente pode olhar isso apenas olhando pro elenco do Philadelphia Eagles, que é um elenco com basicamente todos os principais jogadores vindo do draft. Se eu não me engano, um dos poucos jogadores que veio por uma troca ou que veio de algum outro time foi o A.J. Brown nessa temporada. Tem também o Bradbury e tudo mais. Mas, assim, a base desse time... eu chuto que 80% desse time veio do draft. Então, quando você tem a capacidade de encontrar jogadores no processo de seleção do draft, você consegue um time barato, você consegue um time novo e você consegue criar uma mentalidade desses caras. Eu tenho medo de times que formam catados porque eu sinto que cada um tá lá por um objetivo diferente e no draft você tem essa sensação de família, que é uma coisa que eu acho que é indispensável na NFL. E o Philadelphia Eagles, cara, durante toda a temporada, pareceu isso pra mim. Pareceu uma grande família, parece que todo mundo ali sabia o que precisava ser feito para vencer jogos. Que a temporada de 2021 foi uma temporada de amadurecimento, de descobrir o que era o Nick Sirianni, o que era o Jalen Hurts, o que eles poderiam e o que não poderiam fazer. E essa temporada eles basicamente aplicaram o que sabia que dava certo e conseguiram, cara, montar um time basicamente imparável na temporada regular. O time sofreu 3 derrotas, assim como o Kansas City Chiefs, mas vale a gente ressaltar que 2 dessas derrotas foram com o Gardner Minshew. O Jalen Hurts perdeu apenas um jogo, que foi pro Washington Commanders, que é um jogo completamente normal de acontecer. Só teve até hoje 2 equipes que foram invictas na temporada regular e só uma venceu o Super Bowl invicta, né, que foi o Miami Dolphins de 1972. Então, a gente vê que o Philadelphia Eagles nessa temporada foi um time com uma identidade muito clara desde a primeira partida contra o Detroit Lions. Era um time que corria muito bem com a bola, era um time que conseguia fazer big plays tanto com corridas quanto com o Jalen Hurts soltando o braço para os recebedores. O A.J. Brown caiu como uma luva, desde o primeiro jogo ele já chegou
cara, parecia que ele e o Jalen Hurts jogavam juntos desde que eles tinham 10 anos de idade, sabe? E o Jalen Hurts tinha um problema que na minha concepção era algo que não me fazia gostar dele, que era os passes no meio do campo. O Jalen Hurts era um cara que quase não passava a bola no meio do campo e que tinha dificuldades quando fazia isso. E nessa temporada, cara, ele soltou a bola no meio do campo tanto em jogadas curtas quanto em big plays. Então a gente não via ele jogando a bola só em deep outside pro A.J. Brown, pro Devontae Smith. A gente via ele tentando coisas ali na zona suja do campo. E eu acho que isso foi algo que ajudou muito na maturação do seu jogo, né, no amadurecimento do quarterback. E não só isso, cara, mas o Jalen Hurts é um líder nato. Ele foi um cara que passou por muita coisa na sua carreira. Ele foi bancado numa final de college. Depois ele foi para Oklahoma, ele lutou para ganhar o Heisman, ficou em segundo colocado, né? E foi pro draft, foi selecionado na segunda rodada e não na primeira. Teve que ganhar a vaga de titular no Philadelphia Eagles, que era um time que já tinha um quarterback consolidado. Querendo ou não, naquela época o Carson Wentz era consolidado, né? Sofria com muitas lesões, mas era um quarterback que vinha de 3 temporadas com recorde positivo. E assim que o Jalen Hurts chegou, eu senti que ele tinha muito claro na cabeça dele que ele precisava melhorar. E que ele foi atrás disso em cada off-season. Porque a gente vê o Jalen Hurts melhorando a cada ano de sua carreira. Todo ano no college, pro ano seguinte o Jalen Hurts mostrava uma pequena evolução. Seja no aspecto mental, seja no aspecto técnico, seja na forma de catalisar o seu jogo. E na NFL a gente viu isso. O Jalen Hurts se tornou um quarterback muito mais decisivo, muito mais decidido com a bola nas mãos. E ele conseguiu, cara, junto com o Nick Sirianni, montar um sistema ali que fosse adequado tanto para ele quanto para o jogo corrido. E os Eagles se tornaram uma máquina imparável na temporada, né? Tiveram um ataque talvez mais dominante, né? Isso independente se enfrentaram adversários fracos ou não. Eu não vou entrar nesse mérito porque, como meu grande amigo psicólogo da NFL fala, o calendário estava lá desde outubro, né? Desde outubro não, outubro a temporada já tinha começado. Desde agosto a temporada estava lá, o calendário estava lá, a gente poderia ter analisado e previsto tudo isso por conta de um calendário fraco, mas a gente não fez. Então, erro nosso na análise. E eu já achava que os Eagles iam para a pós-temporada, né? Se eu não me engano, no Endzone a gente previu um 10-7 para os Eagles e foi longe disso, né? O time teve 14-3, foi uma temporada de seed 1. E a defesa dos Eagles também é uma defesa muito boa. E também, os torcedores reclamaram bastante da defesa dos Eagles durante a temporada, que era uma unidade fraca, que o Gannon não era um bom coordenador defensivo, mas a verdade é que é uma das defesas mais completas da liga também. Tanto na secundária, quanto no corpo de linebackers. O T.J. Edwards fez uma boa temporada. James Bradbury e o Darius Slay formam uma das melhores, se não a melhor dupla de corners da NFL. A DL não precisa nem falar, cara. A DL bateu o recorde de sacks da NFL desde 1985, que foi o ano da defesa histórica do Chicago Bears, que venceu o Super Bowl naquele ano, né? O único título de Super Bowl da franquia. Então, você vê que é um time muito completo. A OL dos Eagles é muito boa, o corpo de wide receivers dos Eagles é muito bom, o comitê de running backs funciona muito bem como um complemento ali, o Gainwell, o Miles Sanders, o Boston Scott. Você tem o Jalen Hurts, que é um quarterback que é um dual threat, ele pode correr com a bola, ele faz scrambles, ele passa muito bem a bola. Você tem um técnico que concorreu para técnico do ano, ficou entre os 5 finalistas, não entre os últimos 3, mas ficou ali na seleção dos 5, então não está ali à toa. E uma defesa que tem uma DL boa, um corpo de linebackers que talvez seja a fraqueza dessa defesa, mas ainda assim não é ruim, secundária boa. Então, o que faz esse confronto do Super Bowl ser tão equilibrado? Para mim, é o Patrick Mahomes e o Andy Reid. Então, a gente falou sobre tudo isso da temporada das equipes, como que cada equipe chega, a moral. Os Eagles venceram também o San Francisco 49ers e o New York Giants venceu a seed 2 da NFC, independente das circunstâncias, e venceu um rival de divisão, então chega com uma moral muito grande. E eu acho que vai se resumir a como o Patrick Mahomes e o Andy Reid jogarem nesse Super Bowl. Por que eu digo isso? Porque o Patrick Mahomes, ele não teve boas atuações de Super Bowl em sua carreira. O Super Bowl contra o San Francisco 49ers, o Mahomes jogou mal durante 3 quartos. Só que do outro lado, tinha um time que era inexperiente em finais,
tinha um técnico que cometeu decisões equivocadas no último quarto, um quarterback que era parte de um time, mas não o cara que carregava esse time nas costas. Então, o Mahomes jogou um quarto bem e isso foi suficiente. Contra os Buccaneers, não foi. O Mahomes não jogou individualmente mal. Dava pra ver que o time estava sem OL, os 2 tackles titulares estavam machucados. Foi um Super Bowl em que o Kelce jogou mal, os recebedores jogaram mal, droparam muitas bolas e o Patrick Mahomes foi interceptado 2 vezes. Não foi um bom Super Bowl do Mahomes, apesar de ele ter tentado de tudo, né? Ele não saiu pequeno daquele Super Bowl, longe disso. Mas o Patrick Mahomes não pode ter uma atuação assim contra os Eagles. É o 3º Super Bowl da carreira dele. Ele não vai estar 100%, mas muito provavelmente vai estar melhor do que ele estava na final de conferência. Então, o Mahomes precisa fazer uma boa partida. E parte disso também vai do Andy Reid saber utilizar o que ele tem nas mãos. Por quê? Porque os Chiefs muito provavelmente vão chegar com desfalques nessa final. A gente não sabe se o Juju vai jogar, a gente não sabe se o Mecole Hardman vai jogar. E não pode ter só o Marquez Valdes-Scantling e o Travis Kelce de principais armas. Você precisa ter ali alguns jogadores que pelo menos desafoguem esses outros alvos para você conseguir ter uma final digna. Então, o Andy Reid vai ter muito trabalho em montar um game plan se ele tiver desfalcado. Porque a defesa dos Eagles é uma defesa brutal. Ela vai chegar no Mahomes, ela vai deixar esse time desconfortável. E se ele não jogar bem, eu acho que os Eagles vencem esse Super Bowl. O que pode deixar essa partida equilibrada é justamente o Patrick Mahomes fazer o melhor futebol americano da carreira dele. E o melhor futebol americano da carreira do Mahomes significa o melhor jogador de todos os tempos. Eu acho que a gente pode fazer essa afirmação porque o Mahomes é um jogador que a gente nunca viu na história da NFL. E isso não é você ser contra saudosismo, não é você ignorar a história da NFL. O Mahomes, ele não faz as mesmas coisas que o Aaron Rodgers fazia no auge da carreira dele. São jogadores diferentes. O Mahomes, pra mim, é mais mágico do que ele. Ele não faz as mesmas coisas que o Dan Marino fazia. Ele é mais mágico do que o Dan Marino. O Patrick Mahomes é um caso único na história da NFL de um jogador que praticamente não tem falhas em seu jogo. As falhas do Mahomes são, às vezes, alguma imprecisão em passes longos, algumas decisões que são equivocadas. Mas mesmo assim, cara, o ponto positivo do Mahomes é tão absurdo que ele consegue diminuir esses pontos negativos e a cada ano parece também que ele se torna um quarterback mais inteligente, que cuida melhor da bola. E pra mim isso só vai mostrando também uma constante evolução, uma constante um empenho dele em melhorar também. Então eu acho sim que o melhor futebol americano do Patrick Mahomes é pau a pau com o melhor futebol americano de qualquer outro jogador da história que você quiser colocar aí, se não melhor. Dito isso, como que eu acho que esse jogo vai se portar? Eu acho que as equipes vão começar muito quentes na partida. Eu vejo os Eagles colocando pontos no placar cedo e vejo o Patrick Mahomes e os Chiefs também respondendo. Eu consigo ver essa partida também dando uma esfriada em um certo ponto. Sabe? O ataque dos Eagles, apesar de ser um ataque muito bom, não é um ataque imparável. A gente viu situações na temporada em que esse time foi limitado a menos pontos. Na partida contra os 49ers tiveram também várias situações em que a defesa conseguiu parar o ataque dos Eagles. E se o Patrick Mahomes conseguir fazer com que essas paradas da defesa se tornem pontos pro ataque, né? Aí eu acho que a gente pode ter um jogo muito, muito legal. Se eu tivesse que hoje tentar prever um vencedor para esse jogo, eu acho que a lógica diz que é os Eagles. Porque é um time com menos variáveis, parece que existem menos coisas negativas e pontos de interrogação para os Eagles do que para os Chiefs nessa partida. Mas algo me diz que o Patrick Mahomes não vai perder 2 Super Bowls seguidos. E aí pode ser que eu esteja indo para um lado mais de narrativa, sabe? Porque o Patrick Mahomes vai estar jogando o seu 3º Super Bowl. Eu não acho que ele vai ser um caso de Peyton Manning, né? O Peyton Manning venceu o primeiro, depois foi para mais 2 Super Bowls, perdeu esses 2 Super Bowls, depois foi para um último Super Bowl e venceu. Eu acho que a gente vai ver o Patrick Mahomes levantando essa segunda taça e fazendo uma partida espetacular
junto com o Andy Reid, que também já foi técnico do Philadelphia Eagles. Mas, é o que eu falei, se o Patrick Mahomes não jogar muito, muito bem, que é algo que eu acho que ele vai fazer, os Eagles têm tudo para levar esse título. E não seria nenhum absurdo. Tanto que eu tô relutante a semana inteira, as pessoas me perguntam no Twitter quem que eu acho que vai vencer. E eu não consigo dar uma resposta concreta, porque tem esse lado meu de que acha que o Patrick Mahomes não vai perder, mas ele não é baseado muito em análise fria. E sim na parte da história, da narrativa, do que eu acho que, tipo assim, fica melhor na história, sabe? Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas eu acho que as narrativas são importantes também. Eu disse numa live que a gente fez com o psicólogo da NFL e com o Santa Clara Talk que eu achava que esse ano era o ano dos Eagles na NFC, não o ano dos 49ers. E é óbvio que o time não perdeu por conta disso, mas a narrativa dos Eagles é muito forte também. Mas eu acho que a gente está vendo hoje a lapidação de um dos maiores talentos da história do esporte, que é o Patrick Mahomes. E eu acho que ele amadureceu muito nesses últimos anos. Os Chiefs perderam uma final de AFC na temporada passada por conta de decisões erradas feitas pelo Andy Reid e pelo Mahomes no final do primeiro tempo. E depois no segundo tempo também o Mahomes teve uma das piores regressões entre tempos da história da NFL, da história dos playoffs. E eu acho que o time soube lidar muito bem com isso nessa temporada. O time não foi atrás de grandes contratações. Pelo contrário, perdeu jogadores e mesmo assim o time manteve o nível. E o Mahomes teve lesão. Ele jogou lesionado 2 jogos de playoffs e mesmo assim jogou bem nos 2 jogos. Conseguiu calar um time que estava quente também, que estava fazendo várias provocações, que já tinha vencido o Mahomes um ano anterior e o Mahomes saudável. Então, eu acho que esse time não pode ser desrespeitado. E eu acho que o Kansas City Chiefs leva esse Super Bowl. Mas eu sou sincero com vocês. Eu preciso dizer que isso não vai de uma análise fria dos pontos que cada time traz para o jogo. Tá? O meu palpite vai ser Chiefs, mas eu acho que os Eagles têm mais para levantar essa taça. Tá? Mas a gente não pode ir sempre no favorito. Mas de qualquer forma, cara, é 50-50 ali. Ambas as equipes têm condições de tanto fazer uma lavada nesse jogo, tanto de fazer um jogo extremamente apertado. E eu acho que vai ser um dos melhores Super Bowls da história. Para competir com o Super Bowl 52, que foi o Super Bowl de Eagles e Patriots, para competir com o Super Bowl de Patriots e Seahawks, sabe? Jogos que vão ser disputados do início até o fim. E só um adendo, eu acho que hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? Porque eu vou viajar para São Paulo na segunda-feira, então eu não ia conseguir gravar esse vídeo depois. Hoje fazem 6 anos da virada dos Patriots contra os Falcons no Super Bowl 51. E esse Super Bowl não foi bom. E assim, antes que o torcedor dos Patriots me mate vendo isso, o Super Bowl em si não foi bom. Porque foi uma lavada dos Falcons por 3/4. Então o jogo inteiro a gente assistiu pensando, acabou, tá ligado? E assistir esse jogo sabendo o que ia acontecer depois é muito legal. Então esse talvez seja um dos poucos Super Bowls que envelhece muito bem. Porque assistir ele sabendo que os Patriots iam virar, cara, é muito divertido. Obviamente se você não é um torcedor dos Falcons. Porque se você não é divertido. Mas, enfim. Era só pra fazer um adendo porque foi algo que passou pela minha cabeça hoje. De qualquer forma, no domingo estaremos lá no evento da NFL em São Paulo, que é o NFL em Brasa, que vai ser um evento muito legal, vai ser aberto para o fã, então, e ainda tem alguns ingressos, então se você não comprou, garanta já. E vai ser um evento, cara, que vai ter muita coisa legal, vão ter diversas atividades interativas para você ali fazer um teste de precisão, por exemplo, que é algo que eu fiz lá no México com o Léo, tem no nosso vídeo também do México, que é muito divertido e a gente passou vergonha, lógico. Vai ter o tailgate também, que é o tradicional churrascão americano, e lógico, o Super Bowl, e todos nós do Endzone estaremos lá, então se você quiser ir trocar uma ideia com a gente vai estar lá tanto no sábado quanto no domingo, e vou deixar o link também aqui na descrição para vocês garantirem o ingresso de vocês.
tá bom? Eu fico por aqui, porque a gente tá chegando no fim dessa temporada e eu tô maluco para que esse Super Bowl chegue. Na semana que vem a gente volta com o resumão do Super Bowl 57, que vai rolar lá no Arizona. E eu espero que a gente volte com um jogo que faça jus ao hype que vai ser construído nessa semana. Porque se você acha que esse Super Bowl tá calado por enquanto, calma. A semana de preparação pro Super Bowl vai envolver uma torcida muito quente, que é a torcida dos Eagles, e uma das torcidas que tem mais crescido nos últimos anos, que é a dos Chiefs. Então vai ser um Super Bowl com uma narrativa muito forte, com um hype muito forte, e vai ter o show da Rihanna também no intervalo, que é sempre importante, né? Então até a semana que vem. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.